Olá, mamães! Eu sou Daiana Gomes, Nutri Infantil. Hoje eu estou iniciando uma série que eu vou responder para vocês toda quinta-feira as dúvidas que vocês deixarem aqui para mim. E eu espero poder ajudar muitas de vocês. Hoje eu vou responder as dúvidas que foram enviadas semana passada e eu começo então com a mamãe Áurea Cruz. A Áurea pergunta assim: meu baby mama a noite toda e já está com 9 meses, adora amamentar, mas estou achando que ele realmente sente fome à noite, pois passa mamando a cada 2 horas. Como posso reforçar a jantinha dele e o horário para que ele não sinta fome de madrugada e que se mamar não seja o motivo de fome? Então, mamãe, é o seguinte, primeiro ponto, você tem que verificar aqui que tem 2 questões, uma questão alimentar e uma questão comportamental. A questão alimentar seria então que seu bebê esteja com fome. Então, se o seu bebê pode estar com fome, vamos conferir se ele está então. Primeiro, se o seu jantar for por volta das 18 horas, primeiro verificar se o pratinho dele esteja completo. Completo como? Já deve ter com 9 meses arroz, a leguminosa, o feijão, por exemplo, uma hortaliça verde, uma hortaliça colorida, a proteína e talvez um tubérculo no lugar desse arroz. Se o pratinho já está completo e ele faz o jantar em torno das 18 horas, é importante então que você acrescente uma ceia, uma refeiçãozinha depois do jantar, que vai ser ali em torno das 21 horas. Essa refeição pode ser então uma fruta, eu sugiro aqui uma fruta mais calórica, como a manga, a banana, o abacate. E nessa fruta, já que você amamenta, você já pode acrescentar uma colherzinha de quinoa, uma colherzinha de aveia para reforçar ainda mais essa ceia. A outra questão seria se você é daquelas famílias que janta, então faz o jantar por volta das 20 horas. Se for esse seu caso, então você tem que verificar se o lanche dele da tarde, que na escola costuma ser por volta das 15 horas, não pode ser logo depois só o jantar lá às 20, fica muito longe. Então você teria que introduzir um lanchinho ali por volta das 17h30. E esse lanche da mesma forma como eu citei, que seria a ceia, no caso de jantar às 18 horas. A outra questão, então, seria comportamental. E aqui eu friso que pode estar acontecendo que o seu filho está apenas chupetando, ele não está mamando, não está ingerindo leite em si. Apenas ele está acostumado ou viciado a chorar toda noite e você ir lá, aconchegar ele, pode ser que ele queira apenas um colinho, um mimozinho, e aí ele chora, que é a forma que ele tem de chamar você, e você vai até lá de 2 em 2 horas. Aqui então vamos desviciar o seu bebê. Como? Nos primeiros dias ele vai chorar, eu sei que é muito difícil, mas você precisa persistir se quiser desenraizar esse comportamento dele. Então seria como? Deixar a criança chorar, você pode e deve ir lá, mostrar sua presença, mostrar segurança para o bebê lá no bercinho. Se for possível, pedir para o pai ou para uma avó, uma pessoa que não tenha o peito, para ir lá até ele, ninar e dar essa segurança e conforto. Eu te garanto que isso vai durar uns 2, 3 dias e vai ter solução, se o bebê vai dormir a noite toda. Pode ficar tranquila. A segunda dúvida, então, é a seguinte. Inicialmente, tentei introdução alimentar pelo método BLW. Mas logo minha filha teve que ir para a creche. E lá não fazem o método BLW. E daí agora eu intercalo. Quando não está comigo, quando está comigo é o BLW. Quando está na creche, é a introdução padronizada. Isso afetará para minha filha em alguma coisa? Não, não vai afetar em nada. É muito comum, inclusive, isso acontecer. Por quê, mamãe? Porque é o seguinte, as 2 formas de alimentação estão corretas. Para quem não sabe, o BLW, ao pé da letra, significa um desmame, uma alimentação guiada pela criança. É um método muito interessante, no qual as crianças têm autonomia, mais liberdade. Elas podem pegar o alimento com mas tem um agravante de poder que aumenta o risco de engasgo. E eu acho até que é por isso que as creches não aderem a esse método, porque imagine só fazer isso com 20 ou 30 crianças numa mesma turminha. Seria muito arriscado. Então você pode fazer o que eu costumo chamar de alimentação colaborativa. Esse método que eu uso, ele introduz, então, a alimentação alimentar do método padronizado. Eu coloco a papinha amassadinha num cantinho do prato e no outro cantinho do prato você pode oferecer outras que a criança possa segurar e interagir mais com o alimento.
Então, por exemplo, você pode colocar o tubérculo lá, uma batatinha amassada, um purezinho, e a cenourinha compridinha a qual ela possa pegar e morder e interagir com o alimento. Então, não tem nada de errado em misturar os dois tipos de método. Bom, agora, com relação à papinha na creche, você só tem que frisar na escola que os alimentos devem estar todos separados para que, então, ela possa conhecer e reconhecer as cores e as texturas diferentes dos alimentos. A terceira dúvida, então, é da mamãe Cacá Almeida. A Cacá pergunta assim: o que enviar na lancheira de crianças que estudam em turno integral? Ela pergunta: meu filho sai 8 horas de casa com a lancheira, mas só vai comer às 15 horas. Ótima pergunta, Cacá. Então, aqui, em primeiro lugar, eu gosto de frisar que as lancheiras devem conter 4 itens. Então, vamos lá. Uma porção de fruta, um tipo de bebida, um tipo de carboidrato e um tipo de proteína. Mas eu percebi que na sua pergunta você está bem preocupada com a questão de contaminação, controle microbiológico. Então você tem que ficar atenta aos alimentos que você deve evitar na lancheira. Então vamos começar pelos molhos. Então nada de maionese, molhos crus, patês, alimentos com glacês. Então esses você deve evitar. Com relação às frutas, prefira frutas que a criança possa levar inteira, como a banana, a maçã, a pera, as uvas, que podem serem colocadas em Tupperware ou forradas com papel toalha ou papel alumínio. A outra questão, por exemplo, dando então um exemplo, você pode colocar na lancheira um bolo sem glacê, sem recheios, crus. Ou, por exemplo, um sanduichinho que tem o pão, que aí seria a opção de carboidrato, e um franguinho desfiado, que seria a opção da proteína, mas sem o molho. Se seu filho quiser algum alimento mais perecível, como o iogurte, ele tiver com muita vontade, aí você compra aquelas bolinhas que tem em loja de R$1,99, coloridinhas, que são gelinhos, você coloca esses gelinhos dentro da lancheira. E uma ótima opção é sempre a lancheira ser térmica, tá bom? A próxima dúvida é da mamãe Débora Pompeu Martins. A Débora diz assim: minha filha tem 2 anos e não aceita folhas. Ela come bem legumes e frutas, mas não quer folhas de jeito nenhum. Como eu posso incluir na dieta dela? Débora, olha só. Primeiro de tudo, é bem comum crianças, bem nessa hora mesmo, 2 aninhos, começarem a ser mais seletivas com a alimentação. Por quê? Elas começam a perceber que já podem dizer não, que elas não são mais um bebê, elas já podem negociar. Então é bem comum que isso esteja acontecendo. Também tem a questão que as folhas, elas são introduzidas só após 1 aninho. Então, ela não está muito acostumada com as folhas, com a textura das folhas. Então, aí é ter paciência e insistir em perseverar aí na introdução das folhosas. Quando eu falo persistir, Débora, eu não quero falar forçar e nem coibir a sua filha a comer. Quando eu falo persistir, insistir, é o quê? É oferecer várias vezes a mesma folha de formas diferentes, de modos de preparos diferentes. Por exemplo, um dia você deu a cenourinha ralada, crua. No outro, ela não gostou muito. No outro pode ser um purezinho. No outro pode ser a cenourinha em palito cozida ao dente. No outro dia mais cozida. E lembrando sempre que você só pode dizer que seu filho não gosta de um alimento se ele provou no mínimo 10 vezes. Isso mesmo, 10 vezes e de formas diferentes. Então, vamos lá, persistindo. Uma dica que eu dou é você ir ao mercado com a sua filhinha. Então vai lá na seção de hortaliças, mostra pra ela, olha, quem tiver a oportunidade de ter uma horta, melhor ainda, uma hortinha em casa ou em apartamento, para que a criança possa regar a plantinha, colher a plantinha, ou se comprou no mercado, participar ali de cortar a plantinha. Isso vai estimular muito a criança, que vai ficar curiosa. Outra opção, que eu até fiz, minha mãe fez comigo quando eu era criança, é fazer umas trouxinhas com alface, por exemplo. Se a criança já gosta do arroz com feijãozinho ou do arroz com carninha moída, sabe aquele prato árabe que chama charuto? Então, você vai fazer como se fosse um charuto. Pega a couve ou alface, coloca o arrozinho com carninha moída dentro e faz uma trouxinha. Pode até amarrar ali com um pedacinho do talinho ali da couve e entrega para ela comer assim, como se fosse uma trouxinha. Faz as trouxinhas, entrega para ela. E sempre lembrando de variar as folhas. Hoje não deu alface, amanhã pode ser a selga. Depois de amanhã
pode ser a couve-manteiga, tá joia? Então lembre-se que não existe só alface, tem alface comum, tem a alface mimosa, que é bem bonitinha, pequenininha, roxinha, tem a alface crespa, tem a alface americana e vai trocando ali. Pode ser também brócolis, as crianças adoram brócolis, a gente chama de arvorezinha. Você pode fazer arvorezinha, o brócolis japonês. Então vai variando, eu tenho certeza que com a sua persistência, a sua filhinha vai acabar sim gostando de algum tipo de folha. A outra dúvida então, a próxima dúvida então é da mamãe Patrícia Bernardes da Costa. Ela fala assim: gostaria de não dar carne para meu filho, pois eu estou tentando me tornar vegetariana, mas fico com medo dele ficar com falta de vitamina B12 e acabo dando às vezes. E também ele não quer comer nenhuma salada crua, legumes cozidos, ele já gosta. Eu tenho que amassar e esconder um pouquinho no arroz e feijão. E o que eu faço então? Ela pergunta. Então, em primeiro ponto, Patrícia, assim como os adultos podem ser vegetarianos, as crianças também podem. Então, tira essa preocupação da sua cabeça. Desde que, então, você comece a optar pela questão de proteína, que é o quê? Pelo que eu entendi, você pretende ser uma vegetariana do tipo ovo-lacto vegetariana. O que isso quer dizer? Pelo que eu entendi, você vai retirar só as carnes. Então, você vai manter o ovo, vai manter o leite e derivados. E, nesse caso, tem vitamina B12. O que nós suplementamos com a vitamina B12 são casos de veganos, que excluem totalmente os alimentos de origem animal. Então, vamos lá. Se você não vai dar carne para o seu filho, uma opção, primeiro de tudo, você tem que estar atenta para que o pratinho do seu filho esteja completo. Completo como? Uma opção de arroz, uma opção de cereal, que pode ser o arroz, uma quinoazinha. Você sempre tem que escolher um tipo de leguminosa, que pode ser o feijão ou as priminhas do feijão. A lentilha, as ervilhas frescas, a soja, o grão de bico. E caprichar na fonte proteica, que pode ser o ovo, que tem muita B12, ou, por exemplo, os cogumelos frescos, o shiitake, o shimeji. Tá joia? Então, isso que eu tenho pra falar pra você, se você for ovo-lacto vegetariana, olha só, você não vai precisar de suplementação. Seu bebê não vai precisar. Agora, se você for retirar totalmente como os veganos, aí sim, suplementação de vitamina B12. A outra dúvida, então, é da mamãe Michele Fagundes. Ela diz assim: minha filha gosta de comer bebendo água junto. Isso está certo? Não, Michele, isso não está certo. O certo é não ingerir líquidos junto com as refeições. Por quê? Olha só, o volume gástrico, né, o tamanho da bolsinha do estômago, é pequeno, ainda mais de uma criança. Quando você dá junto a refeição e ainda um copo de água, a criança vai ficar então com o volume gástrico dilatado. E nossa saciedade é dada por receptores do estômago. E concorda que quanto maior essa bolsinha, quanto maior o estômago, mais a sua filha vai ter necessidade de mais alimento para se sentir saciada. Outro ponto é que existem muitos alimentos, vitaminas que são hidrossolúveis ou lipossolúveis, são digeridas, são absorvidas em meio gorduroso. E essas vitaminas ficam com a absorção prejudicadas em meio aquoso. Então eu sugiro que você dê para sua filhinha a água, então 30 minutos antes ou 30 minutos depois da refeição. Outra coisa que ocorre, principalmente com bebês, é aquela mãe que dá muita água e acaba que a criança, na hora de se alimentar, fica sem apetite porque o estômago já está cheio. Tá joia? Então eu espero ter ajudado vocês, ter ajudado outras mães que tenham as mesmas dúvidas que vocês. Então é isso, espero poder ter ajudado vocês, ter ajudado outras mamães que tenham as dúvidas parecidas com as de vocês. E então para a próxima semana eu vou esperar as dúvidas que vocês tenham e quinta-feira eu tô aqui com as respostas. Um abraço para vocês, me sigam aí nas redes sociais, Nutrir com Amor _ no Instagram. Um abraço e até quinta-feira que vem.